E aí, meus amigos, vocês vão continuar aguardando o processo? Vocês vão continuar confiando no processo? Ou melhor dizendo, vocês vão continuar passando o pano para as contratações do Bahia na temporada? Beleza, você começar passando pano, vamos contratar jovens promessas do futebol brasileiro, vamos catar ali o Nicolas Azevedo, que estava jogando na MLS. Beleza, você vai ali passando pano, mas chega um momento que chega, literalmente, não dá mais para continuar passando pano. E eu sei que nesse momento já vai vir uma galera criando 1000 teorias do porquê Iago Felipe foi um bom negócio. Gente, o Bahia fechou a contratação de Iago Felipe por 10 milhões de reais. Óbvio que inicialmente são 8 milhões de reais, que com bonificações pode chegar a 10 milhões de reais. O Bahia está contratando um jogador que é reserva do Fluminense por 10 milhões de reais ali, com bonificações e tal. Gente, é bem simples. Você está torrando dinheiro no jogador que é reserva. Quando você gasta 10 milhões de reais, você tem que gastar 10 milhões de reais num jogador que tem uma solidez na Série A. Eu vou voltar a repetir esses exemplos mais uma vez. Sei lá, até um próprio Iago Pikachu, que eu sei que não é a mesma posição de Iago Felipe. Sei lá, um Jair, um Pedro Raul, beleza. A gente fica calado. Mas 10 milhões de reais em Iago Felipe, que não tem 19 anos, 20 anos, já tem 27 anos, beleza, tem um perfil ali. Eu não tô nem entrando muito no mérito da qualidade técnica do jogador, tô entrando no mérito do o que é que esse cara muda de patamar no meu time? Nada. Não muda assim um patamar no meu time para ele valer 10 milhões de reais. Mas nesse momento, como eu já falei para vocês, vai ter aqui uns 30 torcedores do Bahia nos comentários. Não, tem que confiar no processo, que é início de trabalho. Não, irmão. Não é confiar no processo, não. Uma coisa é se, porra, você tivesse ali perdendo de 1-0 pro Sport, perdeu de 1-0 pro Fortaleza, brigou, batalhou, chegando com contratação, beleza, ali você ia criticar, mas, porra, beleza. Mas o Bahia não está conseguindo ser competitivo nos jogos. E falta maturidade para a maioria desses jogadores do Bahia. Vocês viram ontem a falta de noção de entender como é que estava a partida, gramado encharcado, com poças ali, e o Bahia querendo sair tocando bola no campo de defesa. Teve até um lance bizarro de Nicolas Azevedo. O Bahia já estava tomando vareio de bola desde o primeiro minuto do jogo. Nicolas Azevedo pega uma bola ali no círculo central e ao invés dele tentar dar um balãozinho para inverter a bola por cima, ele dá um passe rasteiro, que a bola passa a 10 centímetros da poça. Ou seja, isso mostra mais uma vez a falta de maturidade ali de muitos jogadores desse elenco. Fora as pataquadas da defesa que a gente já cansou de falar. Então, assim, vocês, meus amigos torcedores do Bahia, vão continuar passando pano e inventando 500 teorias que tá tudo certo, que tá tudo mil maravilhas. Lembrando, não estou falando que está tudo errado. Não estou condenando você a contratar apostas. Não estou condenando você a contratar um cara da MLS. Não estou condenando isso. Eu estou condenando você só trazer isso. Foi basicamente isso que o Bahia fez. E os experientes que o Bahia tem são jogadores que têm limitações para jogar essa próxima Série A. Ricardo Goulart já não é o Ricardo Goulart de 10 anos atrás. Mugni não é um grande jogador para a Série A, longe de ser. Danielzinho é fraco, que eu cansei de falar para vocês. David Duarte é experiente, mas é ruim para uma Série A. E por aí vai, meus amigos. Então, assim, vão continuar passando pano ou vão começar a cobrar? Enquanto vocês estão passando pano, a galera estão tirando sarro da cara de vocês. Essa que é a verdade, meus amigos. Eu estou aqui para ser bem sincero com vocês. Eu já venho falando isso há um bom tempo. O Bahia está brincando com a Série A, tá? Canso e canso de falar aqui. Novamente, não estou condenando a contratação de Iago Felipe. Estou condenando você pagar 10 milhões nesse jogador. Mas vamos aguardar, né? O tempo é que vai dizer se Iago Felipe vai conseguir aí valer, vai fazer valer a pena esses 10 milhões de reais investidos. E toma a grana, né? O Bahia que gastou 60 milhões de reais para enfrentar o Sport, né, a Copa do Nordeste, início de temporada, e com 60 milhões de reais, o Bahia não conseguiu ser competitivo contra o Sport. Ah, mas o gramado não tem desculpinha. Ah, mas teve a expulsão, não tem desculpinha. 60 milhões de reais. E vocês não conseguiram ser competitivos. Isso não é normal. Eu já venho alertando isso. Isso não é normal. Mas vai ter a galerinha da passação de pano que acha que tá tudo mil maravilhas, que o trabalho do treinador é sensacional, que é início de trabalho e tal. Tá bom. Vamos aguardar, né? O tempo tá dizendo aí que tem muita coisa para ser corrigida. Se vai ser corrigido ou não, lógico que o tempo vai dizer. Enquanto isso, tiração de sarro no Twitter. O Ibis postou aí, era melhor o Grupo City investir no meu time, meu velho. O pior time do mundo aí, tá? Aproveita aqui que tá em Pernambuco, Bahia, e vamos fazer um amistoso.
já que tomou 6 aí do Sport, nem o Ibis vai tomar 6-0 do Sport, tá? Eu tenho convicção em afirmar isso. Aí, ó, tirando sarro, retweetaram aí o post que o Bahia fez nas redes sociais. E é isso, meus amigos, a tiração de sarro não parou não, tá? Mas vamos confiar no processo, que tá tudo certo, tá tudo mil maravilhas, tá, meus amigos? Enquanto isso, 6-0 para o Sport, 3-0 para o Fortaleza. E o Bahia, nesse momento, é o lanterna da Copa do Nordeste, com, pelo menos do seu grupo, né? Com 4 pontos e com saldo de -9. Saldo de -9. 13 gols sofridos e apenas 4 gols anotados, tá? Só para passar a régua aqui na artilharia, Sabino chegou a 3 gols, Lobby chegou a 3 gols, Juba chegou a 3 gols e igualou Ciel e Eric Puga e também Thiago Galhardo, todos eles aí com 3 gols nessa Copa do Nordeste. E assim, o impacto desse jogo de Sport Bahia, tratando-se de projeção de tabela, você vê um Bahia que naturalmente não vai nem conseguir ter o mando de campo se conseguir se classificar para a próxima fase, e eu acho que tem possibilidades ainda bem plausíveis de se classificar para a próxima fase, e vai depender muito hoje do que o Náutico vai fazer lá no Barradão. Se o Náutico ganha o jogo, meus amigos, o círculo começa a se fechar ainda mais, tá? Mas é o seguinte, se a gente analisar a perspectiva, o Ceará tem tudo para ser o líder. E o Ceará não vai perder a vaga para o Bahia no G4. E nem vai perder posição. O Ceará não vai perder tudo a partir de agora. Obviamente que não. O ABC chegou a 8 pontos. Acho pouco provável o ABC perder essa posição para o Bahia também. Então, na teoria, o Bahia vai cair ali na terceira colocação. E caindo na terceira colocação, pegaria em tese o ABC no Fresqueirão, que é um jogo difícil. Você perde o seu mando de campo para os próximos jogos, e não só para os próximos jogos. Até a final da Copa do Nordeste, o Bahia não joga mais na Fonte Nova, lógico que dependendo do chaveamento, e lógico dependendo contra quem o Bahia vai enfrentar. Mas se der tudo dentro da normalidade, o Bahia nem joga mais na Fonte Nova, depois que terminarem aí a fase de grupos, tá? Mas vamos aguardar. Sobre o Náutico, meus amigos, passar um pente fino aqui na rodada, tá? O Santa Cruz, como eu falei para vocês, ia perder essa invencibilidade, perdeu de 2-1 pro CRB, tinha certeza absoluta disso, cravei isso inclusive em vídeo para vocês. O CSA empatou com o Sampaio, foi um bom resultado para o Sport. O Sport meteu 6-0 no Bahia e vamos voltar aqui para a análise do Sport de tabela, né? O Sport caminhou muito, rapaz, da classificação. Não necessariamente vai ser na segunda colocação, pode ser na primeira colocação também. Porque assim, o Sport ele pega Santa Cruz, na Ilha do Retiro, Náutico, na Ilha do Retiro, pega Sergipe, na Ilha do Retiro também, meus amigos, deixa eu só confirmar aqui, para não falar Náutico foi mal. Náutico é nos aflitos, né? Foi mal, só para corrigir aí, tá? Náutico nos aflitos, mas também o Sport pega o Náutico nos aflitos, o Sport sempre joga melhor. Santa Cruz na Ilha do Retiro, vai ter o Sergipe em casa e termina contra o CSA fora. Se tudo der errado, o Sport vai somar, sei lá, 5 pontos. Se tudo der errado, vai somar por volta disso. Ganha o jogo na ilha, empata 2 fora e perde 1. Estou especulando aqui o pessimismo, né? Mas não acho que o Sport faz muito mais do que isso, inclusive, e tem totais possibilidades de ser o líder desse grupo A. E aí, o impacto para o Sport naturalmente, se tudo ocorrer dentro da normalidade, o Sport vai conseguir, no mínimo, essa segunda colocação e automaticamente o mando de campo para o jogo aqui, na próxima fase da Copa do Nordeste do mata-mata. Naturalmente, isso vai acontecer, isso tende a acontecer. Então, foi importantíssimo. E outra, né? Criou saldo. Criou saldo. O Sport está na frente do CRB, mesmo com um jogo a menos. O CRB tem 5 jogos e 9 pontos. O Sport só tem 4 jogos, que é um jogo atrasado que não fez contra o Santa Cruz. Fazendo esse jogo, o Sport pode chegar a 12, ultrapassar o Fortaleza e abrir 5 pontos de diferença para o quinto colocado. Ou seja, o Sport encaminhou muito bem a sua classificação, como o Fortaleza está muito bem encaminhado, e a gente analisa o grupo B, o Ceará também encaminhou sua classificação ontem, após vencer do Fluminense do Piauí de 5-2, sem dúvidas nenhuma. Esse é o recorte inicial da tabela da Copa do Nordeste. Lógico que hoje ainda vai acontecer o complemento da rodada, né? A gente vai ter ali o Náutico jogando contra o Vitória e o Campinense com o Atlético de Alagoinhas. Vamos supor, meus amigos, que o Náutico vença do Vitória e o Campinense vença do Atlético de Alagoinhas. Dá pra gente cravar. O Bahia está virtualmente eliminado da Copa do Nordeste, se isso acontecer. Porque o Náutico chegaria a 10, com 3 jogos ainda para disputar, vencendo um, o Bahia nem ultrapassaria mais o Náutico praticamente, e o Campinense já chegaria a 7 também, o Bahia se afundaria ainda mais na lanterna da competição, e
o buraco seria muito mais embaixo. Mas vamos aguardar, e existe essa possibilidade, tá? Do Campinense vencer e do Náutico também. Vou acompanhar esses dois jogos, pelo menos o do Náutico eu vou acompanhar contra o Vitória, sem dúvidas nenhuma, e aí é o famoso aguardar, tá? Ó, eu vou fazer um segundo vídeo agora, e vou postar lá para as 3 horas da tarde, tá? Para colocar um trechinho da coletiva de Renato Paiva, que ele falou sobre, ó aí, Renato Paiva, e aí sobre uma possível demissão, como é que você encara isso aí? Você tem alguma insegurança no cargo do comando técnico do Bahia e tal? Ele falou, não, cara, aí eu vou dar complemento a isso aí no vídeo posterior, e também um trechinho da coletiva de Anderson Moreira, tá, meus amigos? Mas é isso. Enquanto os passadores de pano estão aí à solta ainda, não, que tá tudo certo, tá tudo mil maravilhas, o trabalho está ainda no início, e de fato, porra, tá no início, mas, porra, poderia ser muito melhor do que está sendo, os números provam isso, o desempenho do time prova isso, na defesa, no meio-campo e no ataque, todos os setores o Bahia precisa contratar urgentemente, em todos os setores do campo. Tem que gastar mais 100 milhões de reais para ver se esse time aí vai continuar na Série A do Campeonato Brasileiro, tá, meus amigos? Mas vamos aguardar aí e vamos confiar no processo, né? Enquanto eles confiam no processo, eu vou ganhando meus jogos aqui e estando na vice-liderança da Copa do Nordeste e com boas perspectivas, né? Já o Bahia passa muitas perspectivas para esse início, com esse elenco. Eu não vejo muitas boas perspectivas não, tá? Mas aguardar. Ganha o Campeonato Baiano. Isso aí vai porque os adversários são inqualificáveis. Se bem que eu nem boto minha mão no fogo nisso, tá? Mas acho que ganha e vai ser suando sangue como sempre, né? Que sofre para ganhar dos times de Série D. É isso, meus amigos. Enquanto isso, o Sport consegue ter um equilíbrio muito maior na competição pela questão lógica. Conseguiu manter a base de um time, tem um time mais cascudo, que você fala, pô, esse time aqui é um time recheado de jogadores experientes. Queria o Bahia ter Rafael Thierry Sabino no elenco. Queria o Bahia ter um Wagner Love ontem para jogar. Queria o Bahia ter um Luciano Juba, que é diferenciado, tem muito potencial, cobra falta, coisa que o Bahia não tem. Então, assim, quando você olha para um comparativo de um time que está na Série B, afundado em dívidas, e tem que pagar 15 milhões de reais para Richelli, que o Sport está afundado em dívida, velho. Mais de 300 milhões de reais de dívidas. E mesmo com todos esses percalços, mesmo com todos esses entraves de dívida e dívida e dívida, esse time de Série B que hoje está, infelizmente, o Sport está na Série B hoje, ele consegue ser muito melhor em comparação a um time que é todo poderoso, gerenciado por um grupo City, bilionário aí e tal. Que não é normal você tomar 6-0 do Sport, um time que está na Série B. Tomar 3-0 do Fortaleza, e poderia ser 5, 6, 7 também. E poderia ser 8 no jogo do Sport ontem. Você acha isso normal, meus amigos? Se você acha isso normal, é o fim do mundo, tá? Mas eu sei que vai ter um monte achando que isso tá tudo normal, tá tudo lindo, maravilhoso. Iago Felipe por 10 milhões, jogador da reserva do Fluminense, por 10 milhões, tá ótimo, maravilha, tá?